Olá, tudo bem com você? Como você está? Que a bênção do Senhor te alcance de uma maneira toda poderosa e especial nesse dia chamado hoje. Que seja um dia de portas abertas e que você possa tomar posse das ricas bênçãos e dos milagres que Deus tem para sua vida nesse dia chamado hoje, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus nesse primeiro momento. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estar aqui juntamente com teu filho, com a tua filha, essa vida preciosa. Nós queremos que tu fale conosco através da tua palavra, nos abençoe nesse dia, nos abençoe neste momento, em nome de Jesus. Pessoal, o texto hoje para a nossa meditação se encontra no livro de Êxodo, capítulo 15, do verso 22 ao verso 25, que nos fala sobre a saída, assim que o povo de Israel, tinha saído da escravidão egípcia, estava seguindo rumo à terra de Canaã. E a palavra do Senhor nos fala que depois de eles andarem 3 dias, aproximadamente, depois da saída, eles adentram no deserto de Sul. E naquele deserto, eles começam a procurar água. E se deparam com a água conhecida como as águas de Mara. Estavam com muito sede, não é? A reserva de água que eles tinham, por certo, já tinham se acabado. Agora imagine aquela multidão imensa de mais de 3 milhões de pessoas ali com sede, homens, crianças, mulheres. Não foi fácil, não é? E eles procuram água e a única água que eles encontram foi aquela água ali daquele reservatório chamado de Mara, as águas de Mara. E quando eles correm para tomar água, eles se deparam com a impossibilidade de continuarem a tomar a água de Mara. Porque as águas de Mara eram águas amargas, elas não eram potáveis. Então, para o consumo humano, se tornava impossível. Então, eles começam a entrar em desespero e começam a pedir uma solução para Moisés. Começam a murmurar e começam a colocar Moisés contra a parede. Moisés, por sua vez, começa a clamar a Deus. A palavra do Senhor nos diz aqui que Moisés começa a clamar a Deus, pedindo socorro de Deus. Deus ouve o clamor de Moisés e lhe passa a orientação que ele deveria pegar uma madeira que estava ali, e jogar naquela água. Moisés obedece à direção de Deus, joga aquele madeiro na água e aquela água se transforma em água doce, em água potável. Deus transforma milagrosamente aquela água, que era uma água amarga, em uma água boa para consumo. E ali o povo teve as suas necessidades supridas. Eu separei aqui alguns pontos que eu achei muito interessante acerca desse texto, que eu tenho certeza que Deus vai estar falando comigo e com você nesse instante. O primeiro ponto que eu ressaltei aqui foi acerca da murmuração. O povo começou a murmurar. Olha, a murmuração, ela não traz solução, isso mesmo. Em nenhum momento, nenhuma circunstância que acontece a murmuração, ela não traz solução. Isso mesmo. Pelo contrário, na maioria das vezes, ela acrescenta ainda mais problema. E nesse sentido aqui, do povo de Israel, eles estavam, através da murmuração, causando um tumulto, uma confusão, um desconforto ali no meio do povo, e estava também impedindo o operar de Deus. Porque Deus, ele não opera na murmuração. Isso mesmo. Deus, ele não
opera na murmuração. Porque quando nós usamos a murmuração, o ser humano, ele começa a usar a murmuração, ele está, principalmente aqui no aspecto espiritual, ele está dizendo que Deus é incapaz de trazer solução, de resolver o problema, levanta dúvida quanto a Deus e quanto ao seu poder. A palavra do Senhor nos diz, na carta aos Hebreus, capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus. Mas importa que aqueles que creem em Deus, que se aproximam de Deus, creiam nele e creiam também que ele é recompensador daqueles que o buscam. Então, a murmuração é um entrave, é um bloqueio, porque impede o operar de Deus a nosso favor e demonstra claramente a nossa falta de fé e de confiança no nosso Deus. O segundo ponto muito interessante que eu ressaltei aqui é que quem busca a Deus jamais fica sem resposta. O povo usou a murmuração. E Moisés, por sua vez, ele poderia começar a murmurar também de Deus, não é? E entrar naquela confusão ali, naquela incredulidade, mas ele não, ele foi buscar a presença de Deus, ele foi buscar a ajuda e o socorro de Deus. E Deus respondeu. Sabe por quê Deus respondeu? Porque quem busca a Deus jamais fica sem resposta. No livro de Jeremias, capítulo 33, 3, o Senhor ele diz: clama a mim e respondeste-ei. Olha, é uma promessa. Não só nesse texto de Jeremias, mas o Velho Testamento, como também o Novo Testamento, estão permeados de afirmações e promessas de Deus em relação àqueles que o buscam. Quem busca a Deus jamais fica sem resposta. A resposta pode não vir no tempo que nós esperamos, que nós almejamos, no tempo que nós achamos que é o ideal. Mas com certeza ele vai chegar no tempo de Deus, que é o tempo certo, porque Deus ele sabe de todas as coisas. Então, quem busca a Deus jamais fica sem resposta. Terceiro ponto interessante. Olha, Deus deu uma orientação para Moisés. A orientação foi que ele pegasse um madeiro e jogasse naquela água. Olha, humanamente falando, a gente sabe que o que é que aquele madeiro poderia fazer, não é? Pela lógica humana que viesse a modificar a condição daquela água. Deus deu uma orientação. Quem ia fazer o milagre era ele. E quando Deus quer fazer o milagre, ele usa o meio que ele quiser para fazer o milagre. Porque a resposta do milagre não está necessariamente naquela orientação, né? Ou desculpa, naquele meio, mas é no poder de Deus. É no poder de Deus. Deus usou aquele meio, como ele continua usando meios, para mover a nossa fé, não é? Para trabalhar conforme ele vê a necessidade na minha vida, na vida de quem quer que seja. Então Deus utiliza-se aqui do madeiro. O milagre não estava no madeiro, estava no poder de Deus. Mas Deus queria passar uma lição importante para Moisés e para aquele povo. Deus usa o meio que ele quiser para operar o milagre e trazer vitória aos seus na terra. E olha, a orientação que Deus nos dá muitas vezes são loucura no aspecto humano, humanamente falando, são loucura para nós, né? Mas não importa. O que importa é nós obedecermos a orientação de Deus.
Porque muitas vezes, realmente, Deus nos surpreende, nos dando direções que aos olhos humanos, pela lógica humana, é loucura. Mas nós temos que focar na pessoa de Deus, sabendo que Ele trabalha como Ele quer. E não há limite para o operar de Deus, não é? Nada pode deter o agir de Deus. Nem o tempo, nem o espaço, nem ninguém. Nada pode deter o poder de Deus. Então nós temos que tão somente seguir a orientação de Deus. Moisés não questionou a Deus, simplesmente seguiu a direção e fez conforme Deus havia lhe orientado. E Deus, então, contemplou, não é, o clamor de Moisés e, consequentemente, a sua obediência no tocante à orientação que ele deu. E Deus, então, lhe deu a vitória. Lhe deu a vitória. Quarto, não é? Olha, a água era amarga, impossível de ser ingerida. Mas Deus transformou aquela água aos olhos de todo aquele povo, manifestando seu poder e transmitindo uma grande lição, que não importa a situação desfavorável, a circunstância desfavorável, o cenário contrário, Deus pode transformar qualquer situação, qualquer circunstância. Deus pode transformar qualquer cenário de amargura. Deus pode trazer doçura. Deus pode colocar um sabor agradável a qualquer situação desfavorável. Qualquer cenário desfavorável, Deus pode trazer doçura. Olha, é justamente sobre isso que Deus quer falar conosco, mais especificamente nesse momento. Não importa a situação que você esteja passando, de amargura, de tristeza, de dor, de desespero, Deus pode transformar qualquer situação. Ele transformou aqui a situação daquele povo, aquele cenário contrário, cenário de desespero, humanamente falando. Já pensou, sem água, não teria como mais aquele povo sobreviver no meio daquele deserto. Mas Deus estava pronto para suprir a necessidade do seu povo à medida que o povo buscasse a sua face, o seu socorro, a sua ajuda. Deus não mudou. Deus pode mudar o nosso cenário, a nossa história, as circunstâncias desfavoráveis que nós possamos estar vivenciando. Deus pode transformar. Deus está pronto a estender-nos as mãos para nos socorrer, para nos ajudar, para intervir a nosso favor, nos dando a vitória que nós necessitamos receber da sua parte. Meu querido, minha querida, Deus pode reverter toda situação de amargura, seja lá qual for, a área que você encontra-se, vivenciando só amargura, fel, azedura, Deus pode transformar, trazer o doce para essa situação. Não foque o cenário contrário, foque o poder de Deus e o amor que Ele tem pela sua vida. Ele quer mudar esse cenário porque Ele quer trazer alegria para a sua existência. Nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. E se nós estamos passando por situação realmente de amargura, que nós possamos fazer como Moisés, buscar a presença do Senhor, o seu socorro, a sua intervenção. Ele vai nos ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai te ajudar, Ele vai transformar esse cenário amargo em um cenário doce. Você crê nisso? Deus não mudou, Ele continua operando da mesma forma na vida daqueles que confiam nele, depositam a sua fé
e busca a sua presença. Quero orar por você nesse instante. Soberano Deus, eterno Pai, eu apresento esta vida que está aqui comigo. Ela não veio aqui em vão. Tu a trouxeste para falar com ela acerca do teu poder, do teu amor, da tua misericórdia. Para dizer para ela que não importa a situação que ela possa se encontrar, se ela continuar buscando a tua face, ou se começar a buscar a tua face, tu vai mudar este cenário, mudar a sua história, transformar essa circunstância amarga e fazê-lo experimentar uma vida com sabor, sabor de mel, Senhor. Em nome de Jesus, abençoe esta vida, continue dando força para que ela não retroceda, não desista, mas siga em frente e tome posse da tua bênção, em nome de Jesus. Deus te abençoe poderosamente, guarde essa palavra no teu coração.